Gente, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou integrante do LIS aqui da UFSJ, do Departamento de Ciências Sociais, e hoje nós estamos aqui no laboratório com o professor Diego Rodstein Rodrigues, que nos cedeu essa entrevista aqui, conseguiu arrumar um tempinho para vir fazer essa entrevista. Estava corrido, mas que valia a pena. Inclusive, eu queria agradecer aqui imensamente por ter cedido essa entrevista para a gente. Você formou em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade, e eu queria que você falasse um pouco dessa formação sua inicial para a gente, assim como a sua pesquisa de pós-doutorado agora, quais que são os rumos da sua pesquisa, que, se eu não me engano, o tema é o existencialismo vulgar na cultura pop, né? Isso. Você conseguiria falar um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica para a gente? E os rumos dessa pesquisa que você está fazendo agora? Perfeito, sem problemas. Eu, como você comentou, eu sou graduado, mestrado e doutorado pela Federal de Santa Catarina, né, lá em Florianópolis. Atualmente eu faço pós-doutorado na Unifesp, sendo financiado pelo CNPq, no programa de pós-doutorado júnior, sob a supervisão do professor Alexandre Carrasco. Acho que é basicamente isso. Atualmente, eu sou professor da Universidade Federal de Lavras, professor substituto, estou substituindo o professor Roberto Takayama lá. Um querido, adorei ele. Eu sou um labrador, eu gosto de muita gente. Mas sou professor de estética hoje, da área de estética lá na Federal de Lavras. Durante a graduação, filosofia foi uma coisa do tipo, eu gostava de estudar coisas da humanas, vamos dizer assim. Então eu prestei psicologia, eu prestei sociais, eu prestei filosofia. Filosofia foi o que eu entrei, sou de São Paulo, ia me mudar para Florianópolis, falei, legal, Floripa me parece uma cidade legal. Não tinha muita pretensão de grandes coisas, assim, era um moleque de 18 anos, descobrindo que eu vou fazer faculdade fora de casa. E no começo eu tinha muito prazer em estudar filosofia da ciência, principalmente classiqueira da coisa mesmo, Popper, Feyerabend, Kuhn, essa galera que girava em torno do departamento lá e que lia muito esses autores, meus professores liam muito esses autores. Eu tive um professor fantástico, uma pessoa hiper relevante para a área, que é o professor Alberto Cupani, que me incentivou muito na época a ler um tanto de Kuhn e Popper principalmente. Mas eu me lembro claramente, que foi numa aula de História da Filosofia 4, tinha o professor Antônio Mariano, que não é mais professor hoje da Federal de Santa Catarina, mas ele dava pra gente Filosofia Contemporânea, que era a História da Filosofia 4, e ele fazia metade da aula um filósofo analítico e a outra metade da aula um filósofo continental. E daí, quando ele apresentou o existencialismo e o humanismo do Sartre, eu li aquilo e falei, cara, é isso que eu preciso para minha vida, A minha existência ganhou uma falta de sentido maravilhosa naquele momento, que foi ler Sartre. Daí na graduação eu fiz meu TCC em Sartre com a professora Cláudia Peregrini Drucker, isso, confundi os nomes. Cláudia Drucker, coisa básica, leituras, TCC é uma coisa bem introdutória ainda. Durante o mestrado eu trabalhei com o professor Celso Reni Braida, todos eles, tanto a Cláudia quanto o Celso, fantásticos, pessoas maravilhosas. O Celso me ajudou muito a entender o que eu estava fazendo com a minha pesquisa naquele momento. Ainda em Sartre, trabalhei com o conceito de nada, no Ser e o Nada em Sartre, as estruturas de nadificação. Minha área era bem voltada à ontologia ainda naquela época. Conforme foi andando minha pesquisa, o próprio professor Celso falou, Diego, para onde você está indo não é mais tão perto do que eu estou fazendo. No doutorado eu te aconselho a seguir com o professor Marcus Miller, onde eu me voltei às pesquisas de filosofia da psicanálise, junto com ele também. Um orientador fantástico, um baita de um professor, um baita de um pesquisador, uma pessoa incrível, muito legal ele. A gente mantém ainda um contato pequeno, mas ainda mantém algum contato. Sempre que eu vou a Florianópolis eu ainda encontro com ele. E eu trabalhei com o projeto de psicanálise existencial sartriano durante, principalmente a primeira fase do pensamento sartriano e as influências em torno disso. Então eu escrevi um tanto sobre Merleau-Ponty na época também, escrevi um tanto sobre George Politzer, que não é um fenomenólogo que nem o Sartre, um cara da psicologia histórico-cultural, muito importante também para a formação do Sartre. Li um tanto de Lacan na época junto também para dialogar ali, mas
não me pegou, não foi muito uma coisa que me serviu. No começo até a ideia era trabalhar mais, mas depois eu vi que o caminho que eu queria era um pouco mais distante dessa leitura psicanalítica francesa, mas eram as leituras mais ligadas ao marxismo e psicanálise, vamos dizer, que o Sartre colaborou, né? Mesmo sendo nos primeiros textos. Acabei não indo, deveria ter ido, hoje eu penso que isso é uma falha da minha pesquisa na época, ido para a crítica da razão dialética, que são as partes onde o Sartre realmente vai falar de marxismo, mas me foquei principalmente no projeto de psicanálise existencial, que é a quarta parte do Ser e o Nada, né? Como se deu a construção desse projeto, qual que era o intuito do Sartre com isso, né? E como que isso se constitui. Uma coisa até bem prática, assim, se questionando sobre o papel da clínica nisso mesmo, bem ligado à psicologia, né? Estava muito próximo. Durante um tempo eu fiquei num hiato de pesquisa acadêmica, que eu dei aula numa universidade particular, né? Durante 5 anos, que eu fui inclusive coordenador do curso de História lá por um tempo, né? Foi onde conheci o professor Bruno Marconi, inclusive, que é professor de vocês aqui, muito amigo meu, né? A gente tem o nosso laboratório junto, vou falar um pouquinho dele também. E há mais ou menos um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, com influência do Bruno, inclusive, né, decidi que eu queria fazer um pós-doutorado, né? Então comecei a pensar sobre algumas coisas. Na época a gente estava aula junto ainda, e foi literalmente sentado na cantina da faculdade que a gente dava aula que eu comecei a pensar sobre o que hoje eu chamei de existencialismo vulgar, né, que é uma influência do conceito de marxismo vulgar, trabalhado, né, tanto pelo Thompson quanto pelo Hobsbawm, né? São as duas leituras que eu tenho, né, do marxismo vulgar. Eu sei que tem em outros lugares também, mas para pensar como que houve, né, a vulgarização dos projetos existenciais, em especial do projeto existencial sartriano, na cultura pop, né? Então eu sou um nerdão clássico, né? Jogo online, leio ficção científica, gosto de Senhor dos Anéis, jogo RPG, essas coisas de nerd, né? E não tem nenhum problema em falar isso. Eu acho muito bom isso, me ajudou muito na minha formação, no meu caráter, isso, né? E quando eu falei, pô, cara, eu posso pesquisar ligado a coisas que eu amo, né? Que é cinema, série. Eu gosto de cinema, não vou mentir, o cinema mais intelectual é uma coisa que eu não tenho tanta paciência para assistir. Talvez eu não tenho muita capacidade de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, assim. Não é TDAH, é só uma formação muito estranha do modo que eu entendi o mundo. Acho que eu fui muito engolido pelas redes, né? E acabei, né? É muito difícil para mim ficar preso a uma coisa que tem muita camada, então eu me prendo muito bem a cinema mainstream. A gente ficou muito viciado na linguagem clássica do cinema. Isso. Né? Acho assim, fantástico quando eu consigo pegar um filme mais cabeça e falar, cara, que bom, eu tô indo bem aqui. Mas no geral o meu foco é no cinema mainstream mesmo, Que é muito potente também. É importante, cara, tem uma entrada muito maior do que o cinema intelectual na sociedade, né? E criticar isso é importante, né? Olhar para isso é importante. Então, e não só o cinema, né? Minha pesquisa visa dialogar um sintoma na cultura pop, basicamente, né? Que está desde o cinema até a figurinha de WhatsApp, vamos dizer assim. É bom. Professor, aproveitando então que você já tocou, né, mencionou esse ponto dessa última parte da sua pesquisa, que é o existencialismo vulgar, você consegue dar um panorama geral assim para a gente sobre o que se trata esse tema para os nossos ouvintes? Sim, pode ser. A ideia é que, assim como no marxismo vulgar, que era a ideia de que no chão de fábrica, de alguma forma, foi se transformando as teses marxistas para que elas se tornassem mais acessíveis, vamos dizer assim, a um proletariado que não era letrado necessariamente, né? Através de líderes sindicais e tudo mais. Também houve uma apropriação desses conceitos que foram perdendo a pontualidade teórica daquilo, né? Então, o marxismo vulgar não é uma transformação tão positiva assim para o marxismo. Tem duas formas de olhar assim, se tornou mais acessível, mas ele abriu brecha também para, por exemplo, falar que marxista, né, que o comunista, sei lá, come criancinha, saca? Ou come cachorro na nossa realidade. Então essas brechas teóricas da simplificação
foram muito utilizadas como meios de você deturpar o marxismo e transformar ele em alguma coisa ruim, né? O existencialismo também, de certa forma, é isso que eu estou tentando dizer na minha tese, né? Que se a gente olha para as teses existenciais de Sartre, como que eu posso dizer? O conceito não existe em Sartre, mas a gente pode dizer assim, né? A crise existencial, né, que é composto por alguns elementos na tese sartriana, que é a angústia, o desamparo, o desespero frente à incerteza, né, a falta de sentido da existência, né, a tomada de consciência dessas coisas, também para Sartre é um momento de ruptura com aquilo que está dando sentido para a tua existência, né? Então, um sujeito que está numa condição X, se essa condição não se adequa ao projeto existencial dele, ao que ele deseja para si, e ele nota isso, ele não nota só a falta de adequação da realidade a ele, mas ele nota a falta de sentido do próprio ser dele. Então, para o Sartre, essa tomada de consciência angustiada, que geraria o que a gente chama hoje de uma crise existencial, né, no linguajar pop, vamos dizer assim, é o momento de notar eu e o outro também como esse sujeito que está nessa condição da existência, nessa condição negativa, nessa condição de falta de sentido. Então, a crise existencial, em aspas, para Sartre, ela é, vamos dizer, a fagulha de uma organização talvez revolucionária. Entende? A crise existencial tem um papel de tirar o sujeito das estruturas que a gente chama na tese sartriana de má-fé, né, que são essas objetificações que o sujeito faz de si mesmo, que ele assume que ele tem que ser desse jeito, né, seguir com um papel específico, porque seria, vamos dizer, o sentido da existência dele. A gente desconstrói esses sentidos que vêm do campo material, do mundo material, né, e faz com que o sujeito coloque o próprio projeto em foco novamente, né? O que eu desejo para minha existência, né? O que eu busco de maneira mais autêntica, certo? Então, essa estrutura de crise, ela é uma ruptura com a imposição material do mundo, assim, né? Com a imposição, vamos dizer, da ideologia do mundo. Então, se o mundo é capitalista e esse capitalismo está impondo a gente, você tem que ser esse sujeito que trabalha numa escala 6x1, por exemplo. Se você se entende como um ser que projeta a si mesmo, vazio de sentido, livre, buscando coisas para si, e isso não se adequa, né, e você não consegue se dizer como parte disso, você vai querer lutar contra isso, certo? Então, a partir do momento que a gente transformou essa ideia de crise existencial, esse humor derrotista, autodepreciativo, sarcástico, ele tem um tom existencial. Ele tem um tom existencial muito forte de que, né, a vida não tem sentido e logo vou sofrer. Não é a vida não tem sentido, logo devo buscar caminhos próprios e autênticos para alcançar isso, seja diante de uma tomada de decisão de eu preciso sair disso, seja de uma organização popular, né? Então existe na cultura pop, né, e daí eu estou falando do humor da cultura pop, por exemplo, mas no cinema também, uma forma de transformar essa ruptura num quietismo, né? E quando a gente entende na tese sartriana que não é uma natureza humana, né, o sujeito é nada, ele não tem nenhuma condição que predetermine ele, a gente está negando qualquer tipo de instinto, qualquer tipo de coisa que tenha que ser dele. O existencialismo da cultura pop, o que eu chamo de existencialismo vulgar, ele se faz como uma condição natural. Então, estar em crise é uma condição natural desse sujeito, né? Desse sujeito do neoliberalismo, do capitalismo. Se você vive no mundo de hoje, você tem que estar em crise, né? E você não tem o que fazer sobre isso, porque a crise do neoliberalismo, a crise existencial do capitalismo, é uma crise naturalizada, uma crise do quietismo, uma crise do sarcasmo, né? Do estou em crise e que pena que estou, já que está há um notar do outro em crise também e vamos rir disso. Então a própria organização se desorganiza, né? Ela individualiza, porque a sua crise é a minha, a gente não tem que fazer, o máximo que a gente pode fazer é rir, né? E existe todo um imaginário, para mim, que é sintomático, né? Que é esse sarcasmo que a gente vê na piada, que a gente vê, né, no humor
acho que da minha geração bastante, mas talvez da geração posterior à minha também um tanto. Eu sou millennium, né? Saca? Então tem isso. Junto a isso, eu acredito que também se alimenta essa impossibilidade de se projetar, né, existencialmente falando, né, como um projeto, no cinema daí em especial, as distopias. Sim. Né? A gente já falou de zumbi e tudo mais. Né? Não sei se a gente já falou, vai falar, então você corta e você fala isso. Daí você decide aí como você quer fazer. Né? Mas as distopias, elas têm um papel de estimular ainda mais qualquer estrutura de projeção existencial. Se o mundo depois é necessariamente um mundo distópico, o que me resta nas condições materiais atuais que me fazem estar em crise hoje é aceitar e rir delas. Né? Então, a própria estrutura existencial é transformada nessa coisa sem futuro. Sim. Né? A ideia de projeto é uma coisa necessariamente em futuro. Né? Um prédio em projeto é um prédio que não se fez ainda. Se o Sartre diz, o ser humano ele é um projeto existencial contínuo, né? Ele é sempre um projeto existencial, que ele nunca se faz, ele você nunca termina o teu projeto existencial, né? Nem na morte você terminou ele. Na morte você sempre está buscando novas formas de existir, né? Então, quando você transforma qualquer estrutura de projetar-se, né, para o futuro como algo pior ainda do que a própria estrutura atual da tua existência, a ideia é que você não se projeta, você fica numa crise sem projeto. E uma crise sem projeto é uma crise eterna, natural, impossível de ultrapassar, e que lhe resta daí, né, o humor sarcástico, a autodepreciação, e né, daí a gente pode ir para os sintomas de saúde mental que isso gera na sociedade contemporânea. E aí que eu acho interessante nas produções assim mais ligadas à ficção mesmo, que estão imaginando o futuro, assim, inclusive assim, me deu muito esse insight depois que a gente teve essa palestra com você, que foi essa questão de que até pouco tempo atrás a mudança, né, o futuro, ele era visto com otimismo, né? O progresso. Otimismo da mudança, do progresso. E essa propaganda política, assim, creio, né, que não sei qual seria o marco inicial, mas eu acho que primeiramente os horrores da Segunda Guerra, né? A gente começou a ver que esses avanços tecnológicos, eles estão... Sim, a bomba, né? De uma forma bem, assim... A bomba é um marco, velho. Exatamente. Eu acho que nem guerra depois, cara. Eu diria o crash da Bolsa. A vinda da internet, o World Trade Center é um marco gigantesco numa mudança de paradigma social. Também a própria queda da União Soviética também. Com certeza, a queda do Muro de Berlim marca o fim de não só de uma esperança, mas de um opositor ao capitalismo, né? Sim. Cai o opositor ao capitalismo, o real opositor ao capitalismo, né? E você transforma desde então o discurso ligado a qualquer coisa que não é o capitalismo, né? Um discurso controlado pela via do capitalismo. Né? Mas eu acho que é isso, assim, né? A gente tem um imaginário muito... Esse imaginário é desgraçado, cara. Esse é o lance pra mim, saca? Que me pega. Porque uma coisa que sempre me vem na cabeça na pesquisa hoje existe uma produção de filme de zumbi muito grande, né? Então, filme, série, então, por exemplo, Last of Us. Sim. Série maravilhosa, fantástica, bonita, bem feita, saca? A premissa do Last of Us é uma premissa fantástica, né? Que é o lance de um apocalipse climático, né? Sim. Então você teve um aumento da temperatura global em função do aquecimento global e uma adaptação de um fungo ao corpo humano por causa disso. Você fala, cara, é uma pseudociência? Mas nem tanto. Sim. Saca? A chance da gente... Covid, com certeza, é uma doença que surgiu, né, afetada pelo aquecimento global. Não é só... Né, não é uma coisa que está isolada, né, do aquecimento global. Obviamente não é o principal ou o único fator, mas é um fator que influenciou a pandemia, né, a vinda da pandemia. E olhar para o que me pega dessas produções de apocalipse, principalmente essas muito escatológicas do fim do mundo, assim, saca? Que a sociedade nunca se organiza. É sempre cada um por si, saca? É um estado robesiano, né? O lobo é o homem é o lobo do homem, ele, saca? Não existe uma consciência coletiva nessas produções, onde as pessoas falam assim, cara, a gente chegou ao fim da humanidade, ao fim da sociedade enquanto paradigma conhecido,
né? E agora eu tenho que desconfiar do meu irmão. Sim. Eu tenho que desconfiar do meu vizinho. Às vezes da pessoa que você conhece a vida inteira. Isso, porque naquele momento o que importa é o instinto de sobrevivência. Cara, isso me pega muito. Sim. O ser humano não é isso. Nunca foi isso. Né? Quando você vai, por exemplo, olhar para populares na história, populares se organizaram. Populares se levantaram contra governos totalitários. Né? Nos piores momentos, os populares se organizaram para lidar com a situação. E você tem uma cultura pop hoje que diz para nós que a gente não sabe se organizar. Que no pior momento da humanidade, o que a gente vai fazer é pegar em arma e se matar. Então você precisa de um poder, seja um regulador econômico, que daí é o capitalismo, né? Que te mantém nessa estrutura não mortal do pós-capitalismo. Né? A tese do Fischer, né? Do realismo capitalista. É exatamente o que o Fischer fala do realismo capitalista. Né? O capitalismo ele tenta matar qualquer forma de se imaginar futuro. Né? O Bifo fala muito disso, o Bifo Berardi, né? Ele vai comentar do lento cancelamento do futuro. Né? Tudo aquilo que ganha uma prospecção para o futuro é necessariamente transformado em algo que não pode existir de alguma forma. Né? Tem uma passagem que o Fischer faz sobre através acho que é do Badiou, né? Lá no realismo capitalista, que ele fala exatamente isso. Ele fala que o capitalismo diz que ele guerreia, mas ele não corta gargantas. Né? Então assim, a guerra do capitalismo é uma guerra bonitinha, aspas, diferente da guerra em Ruanda, que são uma série de pessoas com gargantas sendo degoladas, né? Tem até uma passagem curiosa que ele fala assim, o capitalismo faz não sei o quê, mas ele não levanta bandeiras nazistas. Daí é que o Fischer morreu antes de conhecer Elon Musk, né? Entende? Mas é isso, assim, né? Ele fala, o capitalismo ele não tem nenhuma pretensão em se mostrar um bom sistema. Pelo contrário, ele se afirma como um mau sistema porque ele não tem mais o que fazer de se afirmar como um sistema viável. Que a gente está falando, né? Que o capitalismo é um sistema que tentou pintar durante muito tempo na humanidade a ideia de que ele tinha capacidade plástica de se adequar ao progresso. Né? Então, esse discurso de que não, com a internet a gente vai ter um mundo mais humanitário, né? O multiculturalismo, o encontro entre as raças e tudo mais, o conhecimento vai ser democrático e tudo mais. Na época a internet era um local de navegação, né? Você tinha os sites, você tinha os blogs, que as pessoas produziam conteúdos pelo prazer de produzir esse conteúdo, né? Um blog de viagem era porque alguém viajava. Sim. E não porque a Virgínia XPTO, né, ganhou um patrocínio de uma Bet e foi pro Catar contar como que é lá. Né? Teve um vislumbre ali. Sim, a internet foi um momento de troca por um tempo. Até que a gente transformou a internet em produto real. Né? Hoje a internet ou você está lá para comprar no Mercado Livre, em uma série de sites, Amazon, Mercado Livre, esse monte de site de plataforma de compra, ou você está lá para estar em rede social, produzindo conteúdo. E é muito louco o sistema de produção de conteúdo, porque você está literalmente trabalhando para uma plataforma, porque é aquilo ali que vai gerar engajamento para essa plataforma, pagando para estar lá. Não, mas a internet, a rede social é gratuita. Cara, você compra um celular, você consome lá, você usa da sua energia, você usa da sua internet, você está pagando para estar lá. Sem contar que é aquela coisa que dizem, né? Se você não está pagando, o produto é você, né? Além de que o produto é você, ou pelo menos você é a mão de obra naquele momento, né? Para gerar lucro para uma empresa. Né? E quando você bomba, você não ganha um salário de uma empresa, você ganha um bônus dessa empresa que não te dá salário. Né? Você é literalmente um trabalhador informal que vive da gorjeta daquela empresa. Sabe? Quando ela resolve te dar gorjeta, porque são bilhões de trabalhadores. Né? Então é muito louco o sistema que a gente criou em cima disso, né? Eu não sei nem por que eu vim pra cá. Eu acho que a ideia... do progresso, verdade, do progresso, né? Então, assim, o paradigma de progresso que tinha nesse imaginário da internet morreu.
Cara, não tem mais como a gente dizer que a internet é uma salvação da humanidade de alguma forma. Né? Não tem mais como a gente dizer que o capitalismo tem para onde ir. Ele está tentando, mas não colou direito, que é a ideia de capitalismo verde, né? De que o capitalismo vai conseguir se adequar às emergências climáticas. Parece que não está pegando bem esse discurso, não está funcionando direito, né? Porque a gente sabe do combustível fóssil, a gente sabe, né, de muita coisa. E tem muita gente já falando assim, olha, não vamos cair nessa de novo. Né? Talvez funcione em algum momento? Talvez, cara. O imaginário capitalista é fantástico nesse aspecto. Né? Fantástico no origem da palavra mesmo, é fantasioso, inclusive. É impressionante como é que essas próprias produções elas ajudam na manutenção, né? Tanto de um certo pessimismo que eu acho que inclusive está dentro da sua tese, né? De que sem o capitalismo seria pior. É esse ponto que eu ia chegar. Seria pior, mas porque o capitalismo não tenta mais se fazer como esse sistema do progresso e do futuro. Ele se presentificou. Ele falou, não, eu sou isso mesmo. E eu não vou melhorar. E eu não vou melhorar. A gente não vai para um lugar melhor. Mas daqui para frente, o lugar que vocês querem ir é muito pior. E ele tem que construir um imaginário disso. Essa é a questão. O capitalismo ele não pode falar que existe uma possibilidade diferente da dele, que seja melhor que ele, porque ele cai no mesmo dia, se ele permite que essa possibilidade ganhe força, né? Ganhe oxigênio e seja ventilada entre as pessoas. Então ele vai construindo imaginários. Né? Existem várias esferas. Isso tudo que eu estou dizendo não é uma tese minha, né? É a tese do Fisher, é a tese do Jameson, é a tese do Bifo Berardi, que são autores que colaboram para a minha pesquisa. Né? E isso é muito voltado ao debate o Fisher vai se voltar muito ao sentimento que isso gera, né? Que é esse sentimento irônico que a gente tem de olhar para o mundo e falar, é isso, né? Paciência. E essa passividade que se cria ao você se deparar com um imaginário todo tomado ou pela impossibilidade de ultrapassar o capitalismo ou pelas saídas que são oferecidas, que são sempre saídas, né, de degola ou coisas desse tipo, né? As saídas são horríveis sempre, né? Toda revolução vai levar a algo pior. No Brasil a gente vê, né? Como que a gente cria esse imaginário no Brasil, por exemplo. Qualquer estrutura que se apresente como uma leve afronta, e eu não estou dizendo que é uma boa afronta, tá? Mas uma leve afronta ao capitalismo a gente transformou em algo que não deve ser, que é um limbo, um lugar horrível, né? Como, por exemplo, o Vai para Cuba. Início ali de um imaginário não capitalista existindo, né? Então, obviamente, tem a parte material de Cuba, que Cuba é devastada por sanções econômicas, né? Mas existe um imaginário do Vai para Cuba, existe um imaginário do Vai para Venezuela, né? Que é esse imaginário que diz, olha, tá vendo? Aquilo que é a nossa experiência presente do não capitalismo, ela é uma experiência horrível, e mandar alguém para um lugar desse é pior do que mandar para o inferno. Saca? A máxima é essa. Até porque mandar para o inferno não seria cristão direito, né? E o nosso imaginário é muito cristão. Saca? Então, a gente matou essa capacidade de imaginar futuros. A minha tese gira em torno de uma esfera que morreu, junto com isso, que é a esfera existencial, né? Que é o que eu estou chamando de existencialismo vulgar. Uma coisa interessante de pensar que o cinema que produz algum argumento anticapitalista, né? Tipo, sei lá, a Netflix lançou uma série anticapitalista. O Fischer, no Realismo Capitalista, ele fala isso, né? O que ele fala do grunge, né? Ele fala, a MTV foi a primeira emissora a perceber que fazer uma crítica à MTV através da MTV vendia horrores. Sim. Né? Então, recentemente. É muito interessante isso. E se você, qual que é o lance? Quando você tem uma plataforma de streaming fazendo uma crítica ao capitalismo, ela escolhe a crítica que ela faz e como ela faz, né? E ela satisfaz o seu ímpeto de querer romper com isso. Por quê? Porque ela se revolta por você. Então você assiste aquilo e aquela sana de vencer o sistema tá lá satisfeita, entende?
Né? Você criticar o capitalismo pelo capitalismo, não por fora dele, é completamente infecundo. Sim. Né? Não funciona. E o cinema, ele performa então pra gente a nossa revolta, ele performa pra gente a nossa organização, ele performa pra gente a nossa frustração com o capitalismo, né? E daí você olha, por exemplo, uma Netflix, para uma Disney, saca? E quem sou eu para me organizar se a Disney já está fazendo isso por mim? Entende? É uma impotência que se constrói naquele momento, né? Que faz a gente sentar e falar assim, eu cumpri o meu papel anticapitalista, por exemplo. Sim. Eu cumpri o meu papel, nem anticapitalista, porque esse sentimento é muito específico, né? Mas eu cumpri o meu papel de me indignar com aquilo que me faz mal. Eu assisti um filme que critica isso. Sim. Aí pronto, adquiri conhecimento nesse dia, um bom dia, e continuo a sofrer. Entende? É um produto da indústria cultural. É um produto. O próprio conceito de alternativo, o próprio conceito de independente é um conceito da indústria cultural. Né? Ah, eu gosto de cinema independente. Cara, cinema independente, se chegou em você vindo de outro lugar, veio pela indústria cultural. Se não veio pelo underground, se você não foi conhecer o cinema independente... Você não viu na rua. Você não viu até mesmo... Acho que a universidade é um lugar um tanto quanto elitista, mas a universidade produz isso também. Mas se você não viu pela universidade, se você não viu pelos meios que o capitalismo não gosta, você não viu um cinema independente. Você viu um produto com o rótulo de independente do cinema. Né? Então, mesmo isso que a gente diria que seria uma forma de romper, ainda é um produto que está fazendo a manutenção dessa realidade capitalista. Né? Então, o que eu acho que é interessante a gente olhar para o audiovisual, né, disso tudo? Primeiro, se a gente está falando de um imaginário, esse imaginário, quanto mais você der objetividade para esse imaginário, mais potente ele vai ser e mais, como que eu posso dizer, emoldurado ele vai ser. Né? Então, o que antes era, por exemplo, um jornal, né, uma coisa de mais difícil acesso, até a televisão, que você tinha um horário para assistir uma coisa, né? Então, se você não queria assistir, você não precisava assistir o jornal. Sim. Hoje você tem a coisa entrando na sua rede social, bombardeado o tempo todo, mesmo que você não tenha mais escolha de não ver o que está sendo dito, né? Saca? A não ser que você realmente delete suas redes sociais, mas esse exercício ele é minúsculo, saca? Não funciona. E muitas vezes ineficaz. Ineficaz, você vai sair, só você se desconectar, viver como um ermitão, né? Exatamente, vai virar um eremita. Saca? E daí olhar para isso é importante, olhar para o audiovisual é importante, porque quanto mais elementos você pode adicionar a essa realidade, mais você está formatando a ideologia, né? Formatando essa moldura que te diz como é o mundo, certo? Então eu acho que o audiovisual hoje ele alcançou um patamar de conseguir construir tão brutalmente a realidade, né? De conseguir cobrir esse véu ideológico, cobrir tão bem a realidade, né, que se a gente não olhar para ele não faz sentido mais. Não existe uma mídia que não faz isso mais, né? Você olha, só falta daqui a pouco o cheiro estar presente no audiovisual, né? Não só constrói o passado, mas o presente. O passado, o presente, o futuro, o modo com que você, né, na minha área, né, com qual que é a estética desse presente, né? Você vê, por exemplo, quando eu digo estética, é de estética mesmo. Porra, a gente via o Bolsonaro comendo um pão com leite condensado, aquela farofa caindo no colo, isso é estético. Isso é a estética do que é um líder hoje para o brasileiro, né? Você vê o Trump com a ideia lá do Mar-a-Lago, né? Sabe, transformar Gaza num resort. Cara, aquele negócio criado por inteligência artificial, tosco, maluco, completamente, né? Aquela tosquidão é uma estética do que é o modo que a gente tem que pensar o mundo. Então, olhar para o audiovisual não é só olhar para o cinema, né? Olhar para mais uma produção, é olhar para uma realidade que está sendo, né, construída, talvez de maneira meio exacerbada, mas que está dando elementos para o mundo. Sim. A utopia e a distopia são estruturas imaginárias que existem não porque né, imaginar o pior possível ou o melhor possível. Elas são elementos do que a gente acha do que é o melhor possível e o pior possível.
Utopia e distopia são dois conceitos subjetivos. O que é utopia para um é distopia para o outro. Existe uma utopia armamentista, militarista e ditatorial no Brasil. Uma utopia de direita, que é a mesma utopia, que é a mesma distopia para a esquerda. Entende? Então, quando a gente olha para o audiovisual, a gente está olhando para esses, da mesma forma que a gente pensa numa utopia, a gente olha para esses elementos, para uma semiótica que está tentando trazer elementos do que é o imaginário do futuro, por exemplo. Sim. Né? Então, eu acho que existe uma importância muito grande, não tirando a importância, obviamente, dos estudos de todas as outras áreas que vão olhar essa semiótica, né? E até mesmo de outras formas de olhar para esse tipo de produção, né? Que a gente falou um pouco, por exemplo, do cinema que não está no mainstream, né? Um cinema mais intelectualizado e tudo mais. Sim, os movimentos cinematográficos. Por exemplo, que tem uma importância gigantesca e é uma estrutura de resistência, com certeza, mas olhar para Hollywood, por exemplo, né? É hiper importante, assim, é surreal do quão importante, porque ele também está constituindo, acho que daí sim, numa via dialética, não que só lá é construído, né? Mas qual que é o desejo da população e como que esse desejo deve retornar à população. Né? Então eles vão jogando para nós o que eles querem, a gente digere isso que foi jogado e a gente devolve um sentimento. Esse sentimento então é novamente digerido lá, reproduzido de alguma forma, né? Você vê, por exemplo, o último filme da Marvel, lá, o Thunderbolts, é um filme sobre depressão. É da Marvel. É muito bom, inclusive, cara. Filme muito legal de assistir e tudo mais, né? É um pastiche, mas é um filme muito divertido de assistir, que fala sobre depressão e um puta tema, né, em voga do jeito que a Marvel vai tratar a depressão, como um negócio horrível que se manifesta vindo de dentro, que é o discurso básico, né, raso do que é o sujeito deprimido. Né? Ainda não tive tempo de digerir qual que é o papel disso, né, de como que eles estão lidando com a depressão ali. Mas tem muito um lance da amizade, aquilo que supera a depressão. Sim. E retira o papel do capitalismo nisso, exatamente, né? É a família. Exato, né? Lá eles tratam a família como uma coisa que cria depressão, o isolamento como uma coisa que cria depressão, mas a família disfuncional, o isolamento é um sintoma do próprio. Da própria má gestão da existência que o capitalismo gera para nós. Né? Então, parece que ele, ao mesmo tempo que ele está tratando um tema muito importante, muito em voga, de um sintoma que ele mesmo produz, ele também está te dizendo qual que é a solução. A gente tem que reorganizar a família, a gente tem que reorganizar as nossas relações sociais, daí a gente fica bem. Né? Então é foda, assim, entende? Ele tem um papel violento nisso. Né? Então, a depressão, a gente joga para Hollywood, né? Hollywood, estamos deprimidos. Deixa eu te explicar o que é depressão, então. Justamente. Né? E daí nisso eles criam a ideologia, né? Então olhar para o audiovisual é olhar para isso, né? Como que essa troca sociedade e indústria cultural se constitui. Dentro da história, a gente, principalmente assim, inclusive da própria metodologia e da própria ideia que o Lis se dá também, a gente é muito baseado no movimento de história pública, né? Sim. Que é essa produção do conhecimento com o público, para o público e sobre o público. Mas uma das coisas que os historiadores, né, que se organizam ali para discutir a história pública, eles se organizam no sentido de entender essas produções, principalmente não só no audiovisual, né, mas também em outras produções, e reconhecer como é que boa parte da população cria tanto um imaginário quanto uma memória e uma representação do passado, né? Perfeito. E no caso do audiovisual também, e outro ponto fundamental da história pública é conseguir atingir as grandes audiências, né? Isso é um esforço que vem sendo feito por parte da faculdade, né? De conseguir ampliar esse conhecimento que é construído dentro dos muros da universidade e conseguir sair dos muros, né, da própria academia, mas a gente também tem que reconhecer que a maioria das produções que tratam sobre o passado e o presente, né, elas não são feitas pelo conhecimento que é construído dentro da academia, né? Então a gente precisa reconhecer a potência que o audiovisual tem, né, nesse imaginário, nessa construção de um imaginário, na construção de uma representação do passado, que seja. E é por isso que eu acho que é importante a gente também estudar o que a gente chama dos enlatados, né?
que a gente chama de produções da cultura pop, produção que da cultura de massa, né? Da cultura de massa, que inclusive é o que mais consegue audiência, né? Uhum. Eu acho que uma crítica que existe, por exemplo, você estava falando dos movimentos, né, dos filmes que a gente chama de filme conceitão, filme conceitual. Uma crítica que existe, por exemplo, assim, eu acho ela um pouco árdua demais, não concordo muito com ela, mas tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, é essa questão de que essa linguagem meio rebuscada que tem na linguagem cinematográfica desses movimentos, a crítica vem no sentido de aproximar essa linguagem rebuscada da mesma linguagem rebuscada que a gente usa na própria academia. Mas que não consegue atingir eu acho que eu concordo, é um pouco árduo demais, assim. E eu acho que toda produção tem o seu público. Sim. É isso. Né? Não vejo nenhum problema em você visar um público. Não, essa arte da comunicação universal, cara, é uma mentira isso. Mas, professor, aqui seguindo um pouquinho a entrevista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Lefama, né? Que é o laboratório que você e o professor Bruno, que inclusive é aqui do nosso departamento de História, né? Que vocês fazem parte. Eu queria que você falasse um pouco da existência, né, da criação desse laboratório. Na verdade, tanto eu quanto o Bruno entramos posteriormente à criação desse laboratório. Entendi. O laboratório Lefama, o laboratório de estudos e pesquisas em história antiga, medieval e da arte. Eu sou um intruso, na verdade, o cara da filosofia que foi para o laboratório de história, mas o professor Igor Belchior, que é professor da UENG, de história antiga, coordenador do curso de História de Campanha, lá da UENG, entrou em contato com o Bruno há muito tempo atrás para ele fazer uma participação nesse laboratório. Os dois começaram a ter mais contato acadêmico, e hoje a gente é muito amigo. Isso me chamou também, e existe hoje meio que uma linha comum do laboratório, que é olhar para como que a cultura pop, no geral, assim, está expressando questões problemáticas, Então, por exemplo, o Bruno trabalha com neomedievalismo, O Igor trabalha com egiptomania, como que o Egito está sendo a fetichização do Egito, O Bruno trabalha muito também como que a extrema-direita se apropria, do neomedievalismo, e eu, como estava nesse caminho também de olhar para a cultura pop, não sou historiador, então não vou falar de uma época aparecendo, de alguma forma, sendo imaginada de alguma forma atualmente, mas a minha ideia também é olhar para essas expressões existenciais, na cultura pop. Então a gente acabou tendo esse fio conector da nossa trajetória acadêmica, das nossas pesquisas, que fez com que eu tenha hoje agora uma linha de pesquisa dentro do laboratório que se chama, nominada de existencialismo e ficção. Tudo que é ligado a questões existenciais e como que as obras ficcionais trazem essas questões existenciais, Então, foi isso, assim, o laboratório surgiu antes de mim, antes do Bruno, foi uma ideia do professor Igor, mas hoje a gente, o Igor e o Bruno são as cabeças principais do laboratório, mas eu e o Pedro também, que é um outro colega, que é professor substituto, eu não me lembro onde o Pedro está agora. O Pedro mudou recentemente de instituição. Somos os professores que estão levando o laboratório. A gente tem alguns alunos hoje participando. Eu tenho um aluno, inclusive, que estuda filosofia do horror lá na UFLA, que está junto comigo. Professor, então, só para a gente terminar essa entrevista aqui, inclusive já agradecer você mais uma vez, pela sua presença, por ter cedido essa entrevista para a gente. Eu queria falar aqui um pouco, na verdade, que você falasse um pouco quais são os rumos que a sua pesquisa está tomando agora no pós-doc. Eu me foquei muito durante o primeiro ano agora do pós-doutorado nas distopias, Principalmente nas questões de como que isso impacta a nossa capacidade de se projetar do ponto de vista existencial. E eu me senti um pouco emissário do fim do mundo, não vou mentir, assim. Saca? A coisa parecia muito isso e paciência. E eu senti que eu estava produzindo o próprio existencialismo vulgar ali, um pouco, Então, eu acho agora, como uma pessoa que é uma pessimista na teoria e um otimista na prática, eu tenho que começar a tentar oferecer qual que é a minha saída, qual que é a minha ideia acerca desses caminhos. Eu tenho lido muito Marcuse.
Herbert Marcuse. Assim, eu tô numa relação de amor com esse sujeito, assim, maravilhosa as teses dele. Um dos filhotes de Marcuse. Virei um dos filhotes de Marcuse, né? E eu tenho lido muito sobre a grande recusa em Marcuse, né? E acho que dá pra gente fazer uma adaptação. Tem o Fischer, que é, né, uma das principais chaves autores conceituais, né, estruturas conceituais que eu uso na minha pesquisa. Ele tem uma segunda fase, bem para o final já, os últimos textos antes do Fischer, né, nos deixar, que é sobre o comunismo ácido, que ele chama, o comunismo lisérgico, que ele vai olhar lá para os hippies e entender como que o hippie foi essa estrutura de tentar viver um mundo não capitalista. Tem alguns debates interessantes ali, que se assemelham muito às leituras que o Marcuse faz da grande recusa. O próprio Rossak, que é o autor que cria o termo de contracultura, se eu não me engano, ali, na verdade, bem no meio do processo, se eu não me engano, em 68, o autor principal que ele se baseia a obra ali, que chama A Contracultura, é o próprio Marcuse, né? Inclusive a dedicatória dele é quase uma carta de amor. Eu acho assim, o Marcuse dos frankfurtianos foi o que mais falou assim, eu me recuso a participar do capitalismo, assim. Né? Não que os outros estejam querendo, mas acho que dos frankfurtianos ele é se não um dos mais radical nesse aspecto, assim. Tô gostando muito das leituras que estou tendo do Marcuse, né? E estou tentando agora pensar como ler utopias, né? Então entender possibilidades de culturas utópicas dentro do capitalismo e como que elas afrontam, né? Vamos dizer, criar fissuras nessa estrutura ideológica do capitalismo, né? O Zizek tem o texto famoso dele lá, que é o Bem-vindo ao Deserto do Real, né? Que ele pega lá a Matrix e tudo mais. Eu não gosto muito do Zizek, mas esse texto do Zizek é interessante, né? Que ele fala como que o 11 de setembro foi uma fissura na realidade, né? Sobre como que o Ocidente se entendia. E acho que eu estou pensando meio que nisso, assim, em como que a gente pode criar essas fissuras, né? E a minha ideia é caminhar para retomada das utopias como uma das formas possíveis a gente criar fissuras, né? Tomar de novo o controle do imaginário de alguma forma, ou pelo menos voltar a criar estruturas imaginárias que não são do campo da distopia, do fim do mundo e tudo mais. E eu estou pensando em ir exatamente pelo Fischer, né, na ideia de comunismo ácido, e pelas leituras da grande recusa em Marcuse. Então, meu caminho tá bem cru ainda, um negócio que eu estou, sei lá, um mês lendo sobre, não vou conseguir discorrer bem para vocês aqui ainda, mas eu tô, assim, me parece fecundo isso. Bom, obrigado pela oportunidade de falar também sobre minha pesquisa, né? Eu queria agradecer o Liz como um todo, né? A professora Cássia que me recebeu aqui, mesmo no escuro, a primeira vez que eu vim, falou, não, pode ir, né? O Lefama, que é meu laboratório, o professor Bruno, o professor Igor, que a gente sempre está num diálogo constante, é uma loucura, de verdade, a gente conversa horrores, cria, toda vez que a gente vai fazer churrasco, ou a gente está falando groselha, porque a gente faz muito isso, né? Ou a gente está desenvolvendo as nossas pesquisas, trocando ideia, né? A universidade é esse espaço fantástico onde a gente pode realmente, a maior loucura que você tem de ideia pode ser trabalhada e ser transformada em uma coisa realmente fecunda. Agradecer ao CNPq pelo financiamento, né? Queira ou não se trabalha, né, sem dinheiro hoje em dia, né? Então ao programa do CNPq, ao professor Alexandre Carrasco, meu supervisor do pós-doutorado e baita no pesquisador também, participo lá do nosso grupo de estudos lá também em fenomenologia, muito legal, tem sido muito bom, muito proveitoso. E mais alguém? Não, acho que é isso. Posso agradecer a Xuxa, meus pais, né, aquela coisa toda. Mas agradecer meus pais é importante, cara, são pessoas fantásticas, minha família em geral me apoia muito nisso. Professor, eu acho que a gente conseguiu aqui, pelo menos, esboçar um pedacinho da sua pesquisa, né? Como é que está o andamento dela, os seus caminhos. E eu queria agradecer aqui mais uma vez por ter cedido essa entrevista pra gente. E tomara que você consiga voltar ao FSJ mais rápido. Sempre que vocês quiserem, eu estou aqui de novo. Eu adoro esse lugar. Terão novos encontros com vocês. Espero que sim. Professor, muito obrigado. Eu queria agradecer também vocês do LIS aqui. Sempre que eu venho, vocês me recebem muito bem aqui, né? Hoje eu trouxe um pão de queijo, né? Mas eu sempre me sinto muito em casa aqui.
agradecer a Cássia, que também é uma pessoa fantástica, e né, meu grande amigo Bruno Marconi, o professor Igor, né, que estão sempre aí, mesmo sendo da história, falando, não, vamos junto. Né, e a galera da UFLA também, que tem sido muito legal comigo ali. A gente está com um grupo de pesquisa, um grupo de estudos lá, eu, o professor Marcelo que cuida do grupo, estou nesse grupo, né? Mas a gente está lendo o Realismo Capitalista, tem sido muito legal a minha vida acadêmica atualmente, né? Eu estou cercado de pessoas muito boas. Ah, com certeza. Professor, então foi ótimo. Queria agradecer mais uma vez, queria agradecer a produção do Luiz atrás das câmeras. Luiz, obrigado. Obrigado mesmo. E, professor, até breve. Até mais, meu querido. Valeu.